aonde no nosso mapa a gente olha para as nossas relações e o que de inconsciente tem nelas e de que forma o mapa pode nos ajudar e a sistêmica também. Porque se a gente não olha para nossas relações, o que nos movimenta nas relações, o que de inconsciente nos leva a nos relacionar com as pessoas, a gente vai cair naqueles ciclos de repetição, de atrair o que você não quer, de fazer mais do mesmo numa mesma situação, numa nova situação também. Então, nós precisamos sair desse movimento inconsciente. É com isso que eu trabalho, é isso que eu olho no atendimento terapêutico completo. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu site e das plataformas e link para contato se você quiser mais informações. Então, bora lá falar de relações. Bom, relações eu vou falar hoje sobre as nossas relações com o outro. E isso engloba relações amorosas, afetivas, as relações de parcerias, de trabalho, parcerias, por exemplo, aquelas amizades que são a casa 7, que é o que eu vou falar hoje, casa 7 do nosso mapa astrológico, ela fala dessas parcerias, dessas relações. Por quê? Eu já falei lá no vídeo 1 e no vídeo 2 que a gente nasce aqui no lado leste do nosso mapa astrológico. No minuto, no segundo que a gente nasce, ele é assinalado pelo nosso ascendente. Então, nós temos um signo solar e nós temos um signo que está ascendendo no lado leste, está subindo no céu uma constelação. É isso que é o nosso ascendente. E aí a nossa tarefa em vida, basicamente, é uma cruz. A gente vai do ascendente, que é o nosso eu, que é a nossa persona, que é aquilo que as pessoas veem por fora. Nós vamos em direção à casa 7, que é o outro lado, que é o descendente, que é onde o sol se põe no nosso mapa todos os dias. Então, isso que significa o nosso descendente, a nossa casa 7, aonde o sol se esconde. Então, aonde o sol se esconde, começa a aparecer aquilo que está na sombra. Então, a nossa casa 7, as nossas relações, elas espelham a nossa sombra. O que é essa sombra? Os assuntos inconscientes. Por isso que tem aquela frase, o outro é o espelho. Não é que a gente é igual ao outro. Às vezes a gente é igual ao outro, que está na nossa frente, trazendo uma situação. Mas às vezes a gente precisa olhar para o que o outro está nos trazendo, porque ele está nos comunicando algo que nós podemos estar fazendo contra nós mesmos. Porque, por exemplo, quando uma pessoa ela é tóxica com você, você começou a ser tóxico consigo mesmo antes disso. Então, aquela pessoa que está sendo tóxica com você, o que ela está dizendo para você? Olha, você é tóxica com você mesmo e está abrindo brecha, está abrindo a sua energia para que eu seja tóxica com você. Porque os outros nos tratam da forma como nós nos tratamos em primeiro lugar. Então, a nossa casa 7, ela tem um signo que é oposto complementar da nossa casa 1, do nosso ascendente. Então, se você tem ascendente, por exemplo, em Câncer, lá na casa 7 você tem Capricórnio. Você tem o signo oposto. O que significa? Que é uma gangorra. Que você precisa achar o meio termo. Ser canceriano e também ser capricorniano nas suas relações. Dentro da astrologia tropical, a gente sempre trabalha esse equilíbrio, essa gangorra entre os signos. Casa 1 e casa 7, que vai evidenciar as nossas relações mais ainda. Porque a nossa casa 7 vai nos informar que tipo de situação a gente vai estar atraindo. Significa que a gente só combina com aquele signo que está na 7? Não, não é isso. Essa coisa de, eu sou de aquário e eu só combino com gente do signo tal. Isso é muito raso, isso é uma astrologia rasa, né? Existem muitos fatores para você fazer, por exemplo, né, que é a sinastria, que é ver se você tem compatibilidade com uma outra pessoa. Envolve muito mais do que o signo solar, envolve muito mais do que você tem na casa 7, envolve diversos aspectos, né? A sua Vênus e muito
o que você traz de inconsciente. O que é esse inconsciente? Por exemplo, algo que está no inconsciente coletivo e que a gente carrega nas nossas relações afetivas e amorosas. A questão do príncipe, da princesa, do salvador, dos romances de novela que sempre tem um final feliz. Então, isso está projetado no nosso inconsciente coletivo, como as mulheres devem ser, como os homens devem ser. E hoje, falando de um aspecto mais moderno, né? Porque hoje existem casais do mesmo sexo. Então, como uma pessoa tem que ser dentro daquele casal, como a outra tem que ser, e na verdade a gente deve buscar o equilíbrio, porque a gente sabe que nós somos seres que carregamos o aspecto feminino e masculino. Então, um homem não precisa ser, né, um macho, assim, aquele masculino exacerbado. E nem a mulher precisa ser aquele feminino exacerbado, frágil, que precisa de proteção, que precisa de alguém para cuidar dela. Não, isso está evidenciando o quê? Aspectos inconscientes. E o que pega muito nas nossas relações, aqui falando das relações amorosas? As nossas questões não resolvidas com os nossos pais, com a nossa infância, com as nossas questões de nascimento, porque a gente tende a projetar nas relações, e agora eu falo de todas as relações, os nossos vazios existenciais. Então, aquilo que eu inconscientemente tenho de vazio emocional, eu vou buscar nas minhas relações. E isso cria um filtro. Eu acabo não enxergando as pessoas como elas são de verdade, porque eu estou usando o filtro da idealização. Então eu busco uma relação, por exemplo, uma pessoa, uma amizade, porque eu quero que a amizade seja assim, seja assado, ou até às vezes eu nem penso isso. Inconscientemente eu me associo a pessoas e a amizades que vão replicar esses conteúdos inconscientes. E aqui eu falo de essa questão das relações, elas não são só em relação à amizade e a relações amorosas. Por exemplo, vou dar uma coisa que acontece conosco todos os dias, das relações de compra e venda. Você vai comprar um produto para você, às vezes você compra sem pensar, você compra só pela aparência, não olha direito a qualidade. Ah, você compra porque o fulano está fazendo a propaganda do produto e você quer ser igual ao fulano. Então, a mídia toda que é produzida em cima de um produto, ela quer pegar um nicho de um tipo de pessoa que tem o quê? No fundo, por trás, um vazio existencial. Porque é uma pessoa que a pessoa pensa que precisa daquilo para ser uma coisa, para ser isso, para ser aquilo, para ser aquele outro, para ser feliz, ou para viver em paz, ou para estar na moda, ou para ser aceito. Veja que todas as nossas relações, elas estão calcadas no nosso desconhecimento de si. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, saber do meu mapa, saber onde é que eu tenho o sol, saber onde é que eu tenho a lua, saber isso, saber aquilo. Não, é se conhecer. A astrologia é uma linguagem, uma ferramenta, é uma sabedoria milenar. Muitos observam a astrologia e anotam a sua observação. Então, existem hoje em dia, existem uma série de ferramentas que você pode utilizar para essa leitura. Leitura do quê? No fundo. O que no fundo a gente está buscando com tudo isso? Com a ferramenta que você usa? Se conhecer é conhecer o seu inconsciente, saber o que te move, por que se sofre, por que você atrai o que você atrai, por que você tem repetições na sua vida, por que é isso, por que é aquilo, o que tem por trás disso, o que eu preciso aprender, o que eu preciso soltar, porque na verdade a vida pode ser leve, se a gente tem autorresponsabilidade e autoconhecimento. Se eu sei que aquilo, que tem determinadas coisas que só eu posso fazer por mim, eu não vou ficar esperando dos outros. E quando eu não fico esperando dos outros e projetando os meus anseios emocionais nos outros, eu consigo limpar as minhas relações. Eu consigo ter troca nas relações, toma lá da cá.
Eu sou uma boa amiga, se você é uma boa amiga. Eu sou uma relação leve, amorosa, se o outro também é leve e amoroso. Então, muitas vezes a gente fica dentro de relações fingindo que não tá vendo, só para estar naquela relação. Eu estou fingindo que esse produto é bom, mas ele não é. Só para mim ter esse produto, para eu ter esse produto. Ah, eu estou fingindo que esse casamento tá bom, só para me manter no casamento. Ah, eu estou mantendo nessa profissão aqui, fazendo o que eu não gosto, porque eu já estou aqui há muito tempo e agora eu vou ficar aqui. Então, assim, o autoconhecimento é aquela chavezinha que eu penso assim, não tá dando mais, eu não tô mais suportando manter a aparência disso. Eu cheguei no meu limite. Então eu vou me autoconhecer. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou descobrir como é que eu faço para equalizar a minha vida, para sair desse sofrimento, desse atrito, dessa repetição, desse sintoma que a gente chama.